eles meio que fizeram uma solução meio in between ali para poder fazer funcionar. Isso. Não seria exatamente a solução Claro. que seria. Mas, de novo, abre uma outra caixa de Pandora, que é a questão dos multiversos e quântica, que eu imagino que é uma coisa que as pessoas também devem te perguntar muito. Não, então, aí vamos entrar nisso aí, né, cara? Do multiverso, da quântica e tal, que aí tem mais ligado com a cordas, né? A teoria de cordas ela é uma teoria de unificação. Né? Isso. Então, porque deixa eu... Vamos explicar isso aí. Momento aulinha. Isso. Deixa eu tomar uma água para poder... Agora eu vou falar bastante. Não, que isso aí é legal pra caramba, cara. Todo mundo pergunta isso aí, cara. E tal. Eu falo, cara, eu não sou físico, não, cara. Eu sou só curioso. Tem que chamar os caras que manjam pra caramba aí. Então vamos lá, que agora eu vou falar bastante. Então vamos lá, se preparem aí para a aulinha. Na física, você tem lá, no início, as pessoas começavam a ensinar o que era mecânica, né? Tentavam entender como os corpos se movimentam. Daí veio as teorias mecânicas aristotélicas, depois vieram as teorias mecânicas de Newton. Daí, nesse meio tempo, as pessoas começaram a entender como lentes funcionavam, e daí elas desenvolveram a ótica. Daí, nesse meio tempo, as pessoas começaram a descobrir ímãs, daí começou a surgir o magnetismo, daí surgiu a eletricidade. A gente começou a construir um corpo de conhecimento com diversas interações diferentes. Você tem a mecânica, que está explicando a gravitação, que explica como a Lua fica em torno da Terra. Você tem a explicação de como lentes funcionam, como a luz funciona, como a termodinâmica funciona, eletricidade, magnetismo e yada. Todas essas coisas. E aí, aconteceu uma coisa muito interessante. As pessoas começaram a perceber, e isso foi um cara chamado Maxwell, James Clerk Maxwell, que foi o primeiro físico teórico, praticamente o primeiro físico teórico puro da história da humanidade. Ele estava brincando com as leis. Tinham pessoas que tinham desenvolvido leis para explicar como a eletricidade funcionava, e tinham pessoas que tinham escrito leis para explicar como o magnetismo funcionava. E ele percebeu que tinha um fenômeno que não estava sendo explicado pelas leis. Ele foi lá e propôs uma modificação dessas equações, onde ele falou assim, falta esse termo aqui. Ele escreveu um termo matemático que faltava, e esse termo, basicamente, ele foi lá, depois foram lá e mediram e viram que aquele termo era realmente perceptível, acontecia na natureza. Então ele fez uma descoberta puramente matemática. Ele olhou para as equações e por questões de simetria e tal, ele percebeu que faltava algo. Mas isso também gerou uma coisa muito mais interessante. Ao fazer isso, ele ligou a eletricidade ao magnetismo. A eletricidade e o magnetismo, a gente começou a perceber que elas não eram duas coisas separadas. Elas eram a mesma coisa. Então era o mesmo fenômeno que algumas horas aparecia como eletricidade e algumas horas aparecia com eletromagnetismo, com magnetismo. E, então, em vez de você ter um fenômeno físico que era chamado eletricidade e um fenômeno físico chamado magnetismo, você tem um fenômeno físico maior que é chamado eletromagnetismo. Depois disso, o próprio Maxwell descobriu que a luz também é explicada pelo eletromagnetismo. Então, não é que a ótica era uma ciência separada. A ótica era parte do eletromagnetismo. Então, você passou a ter a eletricidade, o magnetismo e a ótica, tudo junto, como sendo explicado pelo mesmo conjunto de equações. Isso é uma loucura. A gente passou de uma porrada de teorias físicas diferentes para uma teoria explicando tudo. Essa ideia, então veio essa ideia de unificar as teorias que, assim, então será que existe que todas as forças que a gente vê no universo são a mesma força no final das contas? E daí depois disso, no início do século XX, a gente descobriu mais algumas forças. A gente descobriu uma força chamada força nuclear fraca, que basicamente é responsável pela fusão nuclear, pela fissão nuclear. E a gente descobriu depois também uma outra força chamada força nuclear forte, que é responsável por fusão nuclear e momentos de interação interna o que mantém os prótons juntos e coisas assim. E aí que veio a loucura. A gente começou a descobrir, então, que basicamente todas as leis do universo eram explicadas nesse momento por 4 diferentes teorias. Uma que era o eletromagnetismo, que explica eletricidade, magnetismo, ótica. Você tinha a força nuclear fraca, que explicava a fissão nuclear, a força nuclear forte, que explicava como a matéria era composta, e a gravidade. Então você tinha essas 4, digamos, teorias diferentes que explicavam como as forças funcionavam. Daí começa o século XX, a gente descobre a quântica.
Na verdade, eu pulei um pouco a história porque a força nuclear forte e fraca são quânticas já. Mas com o tempo a gente aumenta o nosso conhecimento em quântica. E daí um cara chamado Steven Weinberg, ele descobriu que a força eletromagnética e a força fraca, na verdade, eram a mesma. Ele conseguiu unificar as equações delas e explicar que as mesmas equações explicavam essas duas forças. Depois, um outro cara, que eu não vou lembrar o nome agora, descobriu que a força... Ele também descobriu que a força forte se unificava a essas outras duas. Então você tinha todas essas forças. Então agora, discutindo nesse momento, a gente chega que não existiam mais 4 forças no universo como você acreditava. Você tinha uma que era forte e fraca nuclear, que é chamada teoria... Eu não lembro o nome agora, desculpa, eu já lembro o nome. E a gravidade em outro lugar. E isso levou ao grande problema. Assim. Será que... Não um problema. Começou a gerar uma questão muito interessante. Será que é possível a gente desenvolver uma teoria física que uma teoria explique todo o universo? Todas as interações físicas do universo sejam explicadas pelo mesmo conjunto de equações. Então, que explicasse desde como um buraco negro interage com a luz, como um micro buraco negro de escala microscópica interagiria com outras coisas. Isso seria toda essa teoria que explicaria tudo isso. E esse é o grande desafio da física do século XXI e foi parte do século XX e do século XXI. Será que é possível você conseguir escrever uma teoria que explique todas as forças, gravidade, eletroforte, fraca e eletromagnética, de uma maneira única? E então essa foi a grande questão. Existiram várias tentativas de se fazer isso, e a mais famosa dela é a teoria de cordas. Que a teoria de cordas, ela basicamente fala... se você basicamente falar... Porque todas as teorias que a gente tem, que é chamada o modelo padrão, que é um modelo que explica como as forças eletromagnética, forte e fraca funcionam, se você substituir... Ela pressupõe que as partículas que compõem eles são pontuais, são pontos. São literalmente pontinhos matemáticos. Objetos sem escala. Se você substituísse esses objetos de escala e falasse que, na verdade, eles são formados por uma escala muito menor do que a escala que a gente vê num elétron, por exemplo, que existem assim, cordinhas vibrando e cada uma dessas partículas seriam vibrações dessas cordinhas diferentes... Essa teoria, que é uma teoria muito maluca, ela é uma teoria que foi escrita originalmente em 23 dimensões, essa teoria naturalmente explicaria e teria uma teoria unificada dentro dela. Então, basicamente, se você tivesse essa teoria em 23 dimensões, você poderia unificar. E daí você teria essa explicação. Mas tem um problema um pouco grande aí. O universo não tem 23 dimensões. O universo tem 4 dimensões. Então... O que a gente fez ali? Daí o pessoal começou a tentar estudar maneiras de melhorar. Existem algumas melhorias, que é chamado a supersimetria, que basicamente muda esse requerimento de 23 dimensões para 11. 11 é melhor que 23, mas ainda é um pouco muito ainda. Daí que é o grande problema. A gente sabe hoje em dia que é possível você extrair... universos de 4 dimensões da teoria de cordas. Basicamente, é como se eu tivesse, por exemplo... Deixa eu pegar aqui... Deixa eu estragar meu guardanapo para poder fazer essa explicação. Vamos imaginar que você tivesse aqui... Isso aqui é uma dimensão aberta, né? Então, essa folha aqui. Agora, se eu pegar e dobrar ela bem pequenininho aqui... Eu vou fazer não tão pequenininho, porque eu estou fazendo rápido. Vamos falar que eu enrole ela. Só que vamos falar que eu enrolei muito bem e ela ficou uma linha muito fina. Aquela dimensão aberta continua existindo, mas ela é tão pequena que a gente não enxerga mais. Porque ela basicamente, uma formiga que estivesse andando aqui, antes ela podia andar pelo meu papel, agora ela andaria em círculos e não sairia do lugar. Então isso que a gente chama de compactificação. Você pegar uma dimensão aberta e deixar ela bem compactazinha num espaço muito pequeno. Então a ideia seria que a teoria de cordas ela teria 7 dimensões compactas e 4 dimensões estendidas.
Então, por isso que a gente só vê 4 dimensões, porque as outras 7 dimensões são tão pequenininhas que a gente não enxerga. Só que daí vem um problema. A gente tem uma teoria que tem 11 dimensões, você tem que compactar ela para 7. Daí o pessoal começou a fazer contas. Quantas maneiras a gente pode compactificar que geram teorias que são similares à nossa? E aí o pessoal descobriu que eles chegaram a um número de 10 a 100, 10 elevado a 100, então 10, 0, 0, 0, 100 zeros depois do 1, que seriam as maneiras que você poderia compactar essas 11 aí. Então, basicamente, esse é o grande problema. A gente chegou nesse momento que a gente tem uma teoria, que a gente consegue extrair as teorias do nosso universo, mas a gente consegue extrair teorias para qualquer universo que a gente conseguir imaginar. Então, ela não está ajudando muito no problema de resolver essa solução. Então, esse é o grande problema da teoria de cordas hoje em dia. Como é que a gente consegue explicar, como é que a gente poderia fazer uma maneira que naturalmente a teoria cuspisse qual que é a compactificação correta que a gente teria para o universo. Mas a teoria de cordas, ela vem toda essa explicação. Mas o interessante é que a gente consegue extrair resultados muito interessantes na teoria de cordas. Existe um resultado muito interessante que é chamado ADS-CFT, que é basicamente um resultado que a gente chama de dual. Você tem basicamente duas teorias que não se parecem, mas você mostra que as duas teorias são iguais, elas representam os mesmos resultados. E com essas teorias a gente consegue calcular vários problemas de plasma nucleares utilizando a teoria de ADS-CFT e tal. Então é uma teoria que ela traz resultados, mas ela é tão grande que ela explica coisas que a gente não conseguiria. Ela não se fechou ainda, mas tem resultados intermediários que já são usados aí. Muito interessantes ali no meio da história. E a grande questão é exatamente essa. Assim, o meu orientador, ele trabalhava num ponto muito específico, que ele tentava explicar como você pode calcular corretamente colisões de cordas. Porque da mesma maneira que você... as partículas colidem. As partículas colidem. Então você pode ter um elétron e um pósitron colidindo, virando um fóton e depois virando outra coisa. Você pode ter as colisões de duas cordas que vão gerar alguma coisa. E ele desenvolveu um algoritmo, um formalismo que permitia que permitia algumas coisas que não podiam ser calculadas, e ele desenvolveu o formalismo que permitia calcular isso. Então é um problema super específico, mas muito importante para poder fazer. Então é aquela coisa, de novo, do macro contra o pequeno. Então essa é a coisa da teoria de cordas. Ela tenta realmente explicar como seria seria uma possível teoria para explicar como a gente pode ter uma teoria que explica as 4 forças fundamentais do universo. Que atualmente, as 3 forças a gente consegue fazer, mas a gravidade sempre é chata. E a gravidade é uma teoria meio estranha, assim, né? Porque se você for olhar, a gravidade, ela é muito mais fraca do que as outras forças. Né? Todas as cargas delas, as cargas, quero dizer, a massa, né? Tipo, o elétron, ele tem carga positiva e negativa, uma coisa carregada. A massa, tudo se atrai, ela não tem a coisa que repele. A gravidade é um pouco diferente das outras. Então, é meio estranho, ela é muito mais fraca. E daí isso leva a que ela age por áreas muito grandes, onde a quântica não é tão mais útil. Então, ela... A gente só verifica, né? Isso. Numa coisa macro, né? Muito isso, grande. então a gente não tem sistemas onde a gente pode fazer um experimento e esse experimento facilmente vai gerar a explicação gravitacional e quântica ao mesmo tempo. Onde é que a gente tinha isso? No buraco negro, né? Ou no Big Bang. Isso. O Big Bang era uma situação que tinha muita massa num espaço muito pequeno. Exato. Então é muito difícil você gerar resultados experimentais em relação a isso.